Ela já está. Não está em apresentação só. Agora sim. Bom dia. Primeiro, quero agradecer o convite do professor aqui para estar apresentando essa aula pela disciplina. Eu sou Caio, a maioria acho que me conhece. Eu sou aluno do doutorado aqui do programa de pós-graduação de Hematologia e Oncologia da EPM e também sou médico no ambulatório de insuficiências medulares, juntamente com o professor Celso e também do serviço de TMO da EPM. Hoje o tema nosso é atualização em anemia plásica. A gente vai trazer um pouquinho dessa novidades. Aí eu dividi a aula, então, primeiro dados gerais, fisiopatologia e diagnóstico, de forma mais breve, e depois a gente trazer um pouco mais sobre tratamento. Só lembrando da linha do tempo, o primeiro caso de que seria uma anemia plásica foi descrito em 1888 pelo Paul Ehrlich, que era uma paciente que tinha sangramento, febre, provavelmente sinal de infecção, com anemia e tinha uma medula hipocelular que evoluiu, assim como era de se imaginar, sem tratamento para o óbito. Cerca de 10 anos depois foi descrita a primeira ação antilinfocítica do soro antilinfócito, que seria para a gente aí uma abertura para o que veio a ser o tratamento da doença. Em 1904, pela primeira vez, Schofar utilizou o termo anemia plásica, a plastic anemia, a gente, então, que há mais de 100 anos, e, considerado recentemente, em 1972, foi realizado o primeiro transplante de medula óssea halogênico para paciente com anemia plásica. Sabemos que é uma doença muito rara, temos uma incidência de 2 pacientes para cada 1 milhão de habitantes ao ano, então isso daria cerca de 20 a 30 pacientes em São Paulo toda, todos os anos, e isso a gente sabe que é bastante raro e ainda são concentrados em centros de referência, muitas vezes porque tem um subdiagnóstico em outros serviços. Existe uma incidência um pouco maior na Ásia em relação à Europa, é, e no Brasil a gente não tem dados concretos hoje de prevalência e incidência de anemia plásica. Ainda tem a falta dessa centralização de informações sobre anemia plásica. Conhecemos a apresentação bimodal da doença, um primeiro pico ali no adulto jovem, na verdade, no fim da fase pediátrica, de 15 a 25 anos, com um segundo pico após os 60 anos. O prognóstico da anemia, nós vamos falar sobre a classificação. A anemia plásica grave, ou a severe aplastic anemia, tem uma mortalidade extremamente alta, se não tratada, ultrapassando 80% nos primeiros 2 anos. Eu gosto de trazer como definição da anemia plásica que, apesar de ser uma doença bem descrita, ela é um conjunto de doenças que tem uma apresentação heterogênea e fisiopatologia também, de certa forma heterogênea, como a gente estava falando aí agora um pouco antes da aula, e que no final caracteriza por uma citopenia, então o hemograma vai ter uma alteração, anemia, leucopenia, neutropenia, plaquetopenia, associado a uma medula óssea hipocelular. Então, existem diversas fisiopatologias, apresentações diferentes, mas que fecham nessa forma, constituindo o que a gente chama de anemia aplásica. A fisiopatologia, então, a gente sabe que o mecanismo, ele envolve o mecanismo imune, uma ativação de linfócitos T contra a célula tronco progenitora hematopoética, na verdade, em maior ou menor grau, como eu vou falar um pouquinho. Existem também fatores genéticos, hoje a gente, a nossa parte de citogenética já avançou bastante e a gente percebe que alguns pacientes já tinham a mutação hereditária, a gente consegue já encontrar isso na, nos familiares e também na própria história clínica, por isso talvez esse pico bimodal, às vezes em maior e menor presença, e também um componente de clonalidade. A gente vai falar da evolução da anemia plásica, ela tem uma evolução clonal, seja para uma síndrome mielodisplásica, uma neoplasia mielodisplásica e leucemia, ou para a hemoglobinuria paroxística noturna, em maior ou menor grau. A formação de todos esses componentes leva aí a uma apresentação um pouco heterogênea. A gente tem casos de anemia plásica imune, anemia plásica com um contexto mais hereditário, ou até mesmo uma interseção com a síndrome mielodisplásica hiposselular. Aqui é bem interessante, essa imagem, ela é
muito bem difundida, foi apresentada pelo Neil Young no artigo que ele trouxe no New England em 2018, mostra como que a anemia plásica ela tem uma interseção com diversas doenças. A gente sabe bem da hemoglobinuria paroxística noturna, né, que é presente inclusive em 30, 40, 50% dos pacientes com anemia plásica, a LGL, também doença bem conhecida, a própria doença neoplasia mielodisplásica, com uma interseção grande, que seria a síndrome mielodisplásica hiposcelular, as doenças de telômero, como a gente tem bom conhecimento e tem bastante pacientes também, e outras doenças mais raras, genéticas, como a anemia de Fanconi, GATA2, mutação do RUNX1, todas elas formando uma interseção, não deixam de ser anemia plástica, mas ela acaba tendo uma interseção com outras doenças bem definidas também. Então, a fisiopatologia, tudo começa com, em algum momento, alguma prova, alguma reação cruzada, alguma alteração intrínseca da célula progenitora hematopoética, ativa um linfócito T, que vai se tornar um linfócito T citotóxico, aqui descrito como CTL. Esse CTL, após a ativação, ele vai desenvolver um insulto e uma expansão policlonal, formando lóbulos linfócitos T citotóxicos que são reativos à célula hematopoética. Isso forma um ciclo de aumento de ativação, principalmente as custas de TNF-alfa e interferon-gama, que leva a uma alteração no microambiente da medula, desenvolvendo, aumentando a apoptose, reduzindo o ciclo celular, e a gente, então, chega a uma medula, uma insuficiência medular, na tradução literal, ou uma medula óssea hiposcelular, vamos dizer. Isso já caracteriza bem, então a gente já percebe que tem uma ativação autoimune, mas também a gente tem uma medula vazia, né? Vamos dizer o termo mais simples. Isso não para aí, a gente sabe que a, essa insuficiência medular muitas vezes pode evoluir vai com expansão de outras células que escapam da ativação autoimune que está acontecendo dentro dos linfócitos T, e isso evolui então com uma expansão clonal, aqui chamada de hematopoiese clonal, tanto no sentido da hemoglobinuria paroxística noturna, formando o aumento de clones, e isso muda o tratamento. A gente tem essa experiência que esse paciente era uma insuficiência medular, uma anemia plásica, e ele evolui com uma clonalidade, que no caso da hemoglobina paroxística noturna leva a hemólise e outro quadro clínico, ou também para mielodisplasia e leucemia mieloide aguda, como a gente também tem casos muito, não só descritos, como na nossa experiência também. Para o diagnóstico, os critérios utilizados ainda são os de Camita de 1975/76, ele necessita de pelo menos duas citopenias, uma hemoglobina menor que 10, plaquetas menores que 50.000, neutrófilos abaixo de 1.500, como medula óssea hiposcelular. Essa hiposcelularidade ela é bem relativa, a gente sabe que um paciente mais velho, talvez 20% de celularidade é normocelular, mas ainda assim a gente tem que contextualizar com tudo, mas o valor utilizado mais é 25%. Assim como a gente tem jovens, bem adolescentes, com 50% de celularidade, e não deixa de ser um quadro clínico de anemia plástica. Em 1988, houve uma pequena modificação que a gente utiliza hoje para a classificação de gravidade. A gente hoje utiliza a anemia plástica como grave, muito grave e não grave, sendo a anemia plástica grave aquela medula óssea hiposcelular com pelo menos dois dos seguintes critérios: neutrófilos abaixo de 500, plaquetas abaixo de 20.000 e reticulócito abaixo de 60.000. Esses são os critérios mais importantes que a gente utiliza para o início do tratamento, que eu vou falar já já. A anemia plástica muito grave mantém os critérios anteriores, mas o mais importante são os neutrófilos menores que 200. Isso foi bem descrito porque é o que altera mais a mortalidade. Então, mostrou-se importante alterar a classificação e incluir a anemia plástica muito grave, e no inglês very severe. A anemia plástica não grave não preenche nenhum dos critérios anteriores, então não apresenta neutrófilos abaixo de 500, plaquetas menores que 20.000 ou reticulocitopenia importante. Então, agora a gente vai abordar melhor o tratamento. Antes de tudo, eu acho que a gente tem que lembrar de três critérios, assim como em várias doenças hematológicas. Primeira coisa, discutir indicação de tratamento. Nem todo paciente que recebe o diagnóstico de anemia plástica tem indicação de tratamento. A gente utiliza para tratar principalmente os critérios de gravidade,
mas não somente. Também existem aqueles pacientes que não observam nenhum dos critérios de gravidade, mas são dependentes transfusionais. Então, em estudos clínicos, a gente descreve bem como anemia aplásica não grave com dependência transfusional. Então, o paciente tem uma neutropenia leve, uma plaquetopenia também não tão significativa, mas com uma dependência transfusional. Lembrando que, então, ele não fecha critério, mas é a indicação. Mas a grande maioria dos pacientes, mais de 50% dos pacientes ao diagnóstico, são pacientes não graves e mantém esse segmento de acompanhamento sem indicação de tratamento específico para a doença. Segunda, que é muito importante para a gente definir o tratamento da anemia aplásica, é a avaliação de idade. Eu vou colocar alguns guidelines mostrando como que a gente faz esse tratamento, um fluxograma, mas é muito importante avaliar, não só porque o tratamento é diferente em questão de toxicidade, como também a taxa de resposta e outras variáveis são muito diferentes de acordo com a idade. E uma coisa muito importante, assim como a gente vai falar, como o tratamento curativo de maior relevância para a anemia plástica segue sendo o transplante de medula óssea halogênica, a discussão da disponibilidade de doador para esses pacientes logo ao diagnóstico. Existem alguns fluxogramas de tratamento, esse é um dos que eu acho mais adequado, talvez, mas toda vez a gente tem que avaliar com calma cada fluxograma. Esse é apresentado pelo o trabalho que o Batigolupo apresentou, publicou no New England em 2017. Assim que diagnostica uma anemia aplásica grave, pela sigla, adquirida principalmente, ele está separando um pouco algumas doenças genéticas hereditárias. A primeira coisa é avaliar se existe um doador com HLA compatível, né? Um HLA idêntico, no caso do aparentado, que aí ele descreve, ou também, pelo menos, compatível, que a gente coloca em 10 loss do HLA. Esse paciente tendo um doador compatível e menor de 40 anos, a primeira opção, sim, é o transplante de medula óssea halogênico. Pacientes que têm esse doador compatível, principalmente os aparentados, entre 40 e 60 anos, uma opção é sim o transplante como primeira linha, tendo aí a ideia de que a mortalidade é um pouco superior, mas é que tem uma taxa de cura maior e uma sobrevida muito semelhante. Eu vou mostrar esse comparativo mais adiante. Mas também seria a imunossupressão. Aqui, como é uma publicação de 2017, não está muito atualizada, mas eu vou explicar um pouquinho sobre o tratamento, mas ele coloca a timoglobulina com ciclosporina como primeira opção. E o transplante poderia ser uma opção se não respondesse em 4 meses. Aquele paciente que não tem o doador aparentado idêntico e também no banco de doadores ele não tem um doador sem mismatch, ele provavelmente vai para uma imunossupressão. No paciente com menos de 20 anos, como a gente veio com a linha tracejada, alguns casos pode-se discutir já um doador alternativo antes dos 20 anos, tanto porque a sobrevida, eu vou colocar sobre o transplante não aparentado, ela é relativamente boa, assim, e também porque essas doenças têm um caráter mais hereditário, com uma grande chance, ou pelo menos uma maior chance de uma evolução clonal para doença maligna. E os pacientes sem doador compatível adulto, a maioria a gente vai fazer sim a imunossupressão, ainda hoje é bem definido isso, e deixar o transplante para uma segunda linha. A terapia farmacológica na anemia plástica é baseada em imunossupressão, como a gente falou, atividade autoimune. A gente sempre vai objetivar tanto a recuperação hematológica, uma baixa taxa de recaída, então é uma doença que a gente tem que discutir qual a escolha do tratamento, pensando não só em responder neste momento, mas que não recaia nos próximos meses ou anos. A toxicidade deve ser tolerável, de quando a gente fala em imunossupressão, e sempre pensar na taxa de evolução clonal, como eu falei, principalmente se você tem uma suspeita, você não tem um painel citogenético, um painel molecular desses pacientes, cogitar qual é o melhor tratamento que tem uma baixa taxa de evolução clonal maligna. A avaliação de resposta ainda hoje é bem descrita como resposta completa, parcial ou ausência. A resposta completa é aquele paciente que tem neutrófilos acima de 1.000, não é completamente normalização, hemoglobinas acima de 10 e plaquetas acima de 100.000, que daria um hemograma basicamente, praticamente normal, do nosso ponto de vista hematológico. A resposta parcial seriam aqueles pacientes que deixam de ter critérios de gravidade, então neutrófilos acima de 500, não tem necessidade transfusional e plaquetas acima de 20.000, e a ausência de resposta, então, seria aqueles que mantêm critérios de gravidade.
A soma da resposta completa e parcial, a gente chama de resposta global, acaba sendo um dos principais endpoints primários nos estudos, e a recaída seria a recorrência de qualquer uma dessas citopenias após atingir uma resposta. Para definir a escolha, então, a gente avalia taxa de resposta, taxa de recaída, evolução clonal e sobrevida global. Aqui a gente tem uma publicação de 2014 mostrando os principais agentes de tratamento. Então, a timoglobulina de cavalo, aqui com a sigla H do inglês, a timoglobulina de coelho, RATG, a ciclosporina, o alentuzumab, o daclizumab e o trombopag. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Uma breve história para a gente também só se localizar. Em 1970 foi o uso, então, do soro antilinfócito para tratamento de doenças que tinham insuficiência medular. Em 1980 começou-se a utilizar a timoglobulina ou ATG, a imunoglobulina antitimócito no transplante. Em 1983 a gente teve essa primeira comparação entre a imunoglobulina antitimócito versus suporte no paciente com anemia plásica, com uma taxa de sobrevida aí muitas vezes bem superior com o uso da imunoglobulina. Em 1991 foi feito o primeiro estudo que era utilizado o ATG com corticosteroide com ou sem ciclosporina, mostrando aí, aqui a gente tem embaixo sobre a taxa de resposta global de 65 versus 39%, com uma significatividade estatística, e também na curva mostrando a sobrevida superior, apesar de, né, estatisticamente não foi significativo, mas a gente vê que houve uma sobrevida superior. Desde então, a gente tem como principal tratamento a ciclosporina com a imunoglobulina antitimose. Se a gente, então, considerar em 2000, já tinha bem essa combinação do ATG com a ciclosporina. Esses aqui são os principais estudos mostrando a imunoglobulina de antitimócito de cavalo, como a gente pode ver no regime aí na terceira coluna, mostrando, desculpa, uma taxa de resposta aí que variava cerca de 65%, 70% em diversos estudos prospectivos, a maioria com uma mediana de resposta de 3 meses. Isso é interessante quando a gente vai falar de outros tratamentos. Uma taxa de recaída que variava de 10 até 30%, a depender do estudo, com uma sobrevida global relativamente alta, de 80% em média desses pacientes. Então, até então, era uma, uma taxa, uma boa escolha, com uma taxa de 60, 70%, que ainda tinha um interesse em melhorar. Um problema que houve, então, na, no início da década de 2000, no final da década de 1990, início da década de 2000, foi o desabastecimento da TG de cavalo. Com isso, a gente começa a falar da TG de coelho, que é de mais fácil produção. Ela é uma imunoglobulina mais potente, tem melhores efeitos estudados no contexto de transplante renal. E foi então, já tinha estudos no final da década de 90, já com ela como segunda linha, com uma taxa de resposta aí global variando de 60% a 70%, mas no estudo do Scheinberg em 2006, com uma taxa bem inferior de 30%. Então a gente começa a discutir, já que tinha a disponibilidade da TG de cavalo, a comparação dela com a TG de coelho. E aqui a gente tem os maiores estudos mostrando a imunoglobulina de coelho para a, a avaliação de resposta na anemia plásica. Então, a resposta global variava no comparativo, que é esse estudo do meio, muito diferente com a imunoglobulina de cavalo, variando aí de 68% para 37%, e em alguns estudos mostrava uma resposta global e não comparativa de 60%. Aqui a gente teve um estudo comparativo mostrando o uso da timoglobulina na Europa e na Ásia, que é com pacientes de 2001 a 2012, publicado pelo Batigua-Lupo, utilizando-se 955 pacientes com período de 2001 a 2012, e mostrava uma comparação. Em geral, a timoglobulina teve uma taxa de resposta global de 37% em 3 meses e de 52% em 6 meses. Aqui a comparação entre a TG de cavalo com a TG de coelho na depressão linfocítica. Então, a gente já sabe essa informação de que a TG de cavalo é menos linfotóxica e isso pode ter um desfecho importante na toxicidade.
E aqui mostrando a taxa de resposta da ATG de coelho. A gente vê que nesse estudo, com 3 meses, há uma taxa baixa de resposta e com 6 meses variando aí de 30% a 35%. Aqui uma comparação agora com a sobrevida. Então, foram feitas várias tentativas de melhora de resposta do que a imunoglobulina com a ciclosporina. Já foi testado com micofenolato, com imunossupressora, ciclofosfamida, outro imunossupressor, sirolimus, o uso do fator de crescimento de granulócitos também, e todos eles foram negativos. O uso de eritropoetina também não foi positivo, e a gente... Então, eu trago esse gráfico que foi publicado em 2016, por uma comparação do Bate-Gualup, mostrando as taxas de sobrevida, na verdade, a sobrevida de imunossupressões realizadas por 40 anos. Nas 3 primeiras décadas, de 71 a 98, a gente tinha uma sobrevida de 57%, e já na década de 2000, 73%. Isso já mostra que a terapia imunossupressora melhorou, né, desde a padronização do ATG com ciclosporina, mas ainda tinha muita coisa para melhorar. Então, foi nesse momento, a gente teve um pouco de desenvolvimento de tratamento, que veio o surgimento do Eutrombopag. Vou mostrar aqui a primeira, é, vamos dizer, os mecanismos, né, a princípio que daria uma resposta melhor à anemia plásica. Então, tem um estímulo e uma manutenção da célula tronco hematopoética, fazendo uma inibição da destruição da célula hematopoética pelo interferon gama. A gente tem uma imunomodulação por reduzir o interferon gama e TNF-alfa e o aumento do TGF-beta. Ele aumenta a tolerância dessas células à atividade macrofágicas, à destruição por célula dendrítica, e aumenta, então, as células beta regulatórias. E ainda existe também o mecanismo de quelação de ferro, que aumenta a produção, aumenta a hematopoiese e estimula. O primeiro estudo, então, em 2012, publicado, tinha 25 pacientes com anemia plásica grave, era um estudo não randomizado, fase 2, utilizava-se o Trombopag em doses crescentes, nas primeiras 12 semanas chegando à dose de 150 miligramas, e teve uma taxa de resposta de 44%. Esses mesmos pacientes foram incluídos e aumentou o estudo, foi uma continuidade do estudo publicado em 2014, com 37 pacientes, manteve essa resposta global de 40%. Aqui a gente teve, então, o primeiro estudo fase 1-2, tá? Que não era comparativo, que foi utilizado, então, todos os pacientes utilizavam o ATG nos primeiros 4 dias, com ciclosporina por 6 meses, com o acréscimo do Trombopag, de 14 dias a 6 meses, de 14 dias a 3 meses, ou de 1 a 6 meses, e teve um segmento próximo de 2 anos. Esse estudo, o desfecho primeiro endpoint, era a resposta global em 3 meses, e as taxas de resposta global foram bem superiores do que se tinha na literatura anteriormente, variando aí de 80% até 94%. Isso era um estudo fase 1-2, então foi publicado pela Danielle Townsend, do grupo do NIH, em 2017. Então, desse estudo, houve, então, um grande interesse em se avaliar realmente a comparação desses pacientes com aqueles que não faziam uso do Trombopag, e foi feito o primeiro estudo fase 3, que foi o RACE Trial, estudo prospectivo aberto, randomizado, multicêntrico, que avaliava pacientes acima de 15 anos, com a mediana pacientes mais jovens de 24 anos, sendo que 23% deles eram acima de 65. O grupo A era apenas ATG de cavalo com ciclosporina, 101 pacientes. No grupo B, ATG de cavalo com ciclosporina acrescentado de Trombopag, 96 pacientes. Foram seguidos por uma mediana de 2 anos. O desfecho primário era a resposta completa em 3 meses, secundária resposta global, tempo de melhor resposta, sobrevida global, recaída e evolução clonal. Os dados foram bem positivos, mas o que mais interessante é que o grupo A, que era o paciente com ATG de cavalo e ciclosporina, teve uma taxa de resposta bem inferior ao que se tem na maioria dos estudos anteriores.
mostrando uma taxa de 41%, mas se confirmou uma grande diferença de resposta do acréscimo do Etrombopag nesse estudo, mas a taxa foi bem inferior ao fase 1-2, mostrando isso 68%. Essa publicação foi em janeiro do ano passado, no New England, e desde então a gente considera o acréscimo do Etrombopag na dose de 150 miligramas, com um escalonamento nas primeiras 2 semanas, como uma opção de tratamento. Então, a sobrevida global foi igual nos dois grupos. Provavelmente, esses pacientes, a gente sabe que na recaída ou na refratariedade acabam sendo submetidos a uma segunda linha, que muitas vezes é o transplante halogênico. Isso não impacta tanto na sobrevida global. E a recaída em 18 meses foi semelhante nos dois grupos, aí de 11% a 19%, sem diferença estatística. Como eu já falei, foi um pouco abaixo do fase 1. Outro estudo muito importante com o trombopag foi o estudo do SOR. Ele é um fase 2 que utilizava apenas ciclosporina e o trombopag. Esses pacientes não eram submetidos à imunoglobulina de cavalo, ou por indisponibilidade ou por risco de toxicidade. Esses pacientes tinham uma mediana um pouco maior, de 55 anos, como era de se esperar, porque foi considerado que a imunoglobulina não tinha segurança para esses pacientes. Em 2020, haviam sido 35 pacientes. 19 deles tiveram que descontinuar ou por efeito adverso, ou falta de resposta, ou morte, e a resposta global em 6 meses foi de 46%, sendo bem superior nos pacientes com menos de 65 anos, 54% de resposta contra apenas 29% naqueles pacientes mais velhos. Então, a análise indicou que o esquema de trombopar com ciclosporina poderia ser usado em primeira linha para aqueles indivíduos que não podiam receber a TG de cavalo. Então, hoje a recomendação é a TG de cavalo com ciclosporina, com ou sem o trombopag. Na maioria dos serviços, tendo disponibilidade, ele é acrescentado quando não há uma toxicidade é, alta, principalmente toxicidade hepática, é indicado o acréscimo. Mas a gente tem aí de dados uma sobrevida variando de 41% a 70%, com o esquema de tanto da TG de cavalo com ciclosporina com ou sem o trombopag. E hoje a gente tem uma taxa de recaída de 20% a 30%, com uma evolução clonal de 8% a 15%. Outras alternativas, então, o paciente, uma alternativa sempre o transplante, vamos falar um pouquinho, naquele paciente que é mais jovem, ou mesmo por volta dos 40, 50 anos, que tem um doador compatível, é uma opção. E a gente traz esse problema, né, mesmo se a primeira linha é bem hoje definida como a timoglobina de cavalo, com ciclosporina, mas a gente tem a indisponibilidade dessa ATG em vários países, né, tanto no Brasil como na Europa, e as opções acabam sendo a ATG de coelho, e uma outra opção que a gente tem, que eu vou falar um pouquinho, que é o aletuzumab, um anticorpo monoclonal anti-CD52, que tem uma taxa de resposta também importante. Só para falar, o aletuzumab é um anticorpo monoclonal humanizado, anti-CD52. A ação dele é de inibir de se ligar a linfócitos, e isso faz uma destruição linfocítica, uma linfocitotoxicidade importante, né? E a destruição desses linfócitos por complemento. Já sabia-se o uso do alemtuzumab em doenças linfóides malignas, uma das mais importantes, a leucemia prolinfocítica T. Também já tinha seu uso em transplante na esclerose múltipla. E a gente tem um cálculo que a dose aproximada de alemtuzumab para saturar essas ligações de linfócitos seria a dose aproximada de 100 miligramas, como a gente vai falar. Seu uso pode ser endovenoso subcutâneo. Então, esses são os principais estudos com o alemtuzumab. Esse estudo intermediário do Risitano, esse estudo da linha do meio do Risitano, publicado em 2009, foi avaliado 11 pacientes, com 6 em primeira linha, é um estudo prospectivo, mostrou uma taxa de resposta global na anemia plástica grave de 62%, com início de resposta em 3 meses, e recaída foram cerca de 50%, semelhante ao que a gente tem já bem descrito na literatura. Sobrevida também muito próxima do que a gente tem bem descrito de 80%. Atualmente, esses pacientes já estão no segmento de 6 anos do estudo, já tem 20 pacientes com 11 em primeira linha, mantendo uma resposta global de 60%, então dentro daquilo que a gente resumiu do tratamento com a TG de cavalo e ciclosporina. Isso mostra como uma importante opção na indisponibilidade da TG de cavalo.
Não teve um aumento da evolução clonal para a hemoglobinúria paroxística noturna, e os pacientes que recaíram tiveram uma boa resposta global no retratamento com o alemtuzumab. A vantagem dele é que é um tratamento ambulatorial, tem baixo custo, eficácia, e os eventos adversos não são graves. De desvantagens, a gente tem uma imunossupressão prolongada, um atraso para a resposta, isso é importante na prática clínica, e os pacientes às vezes vão responder no sexto, sétimo mês de tratamento, então se for um paciente com uma anemia plástica muito grave, muitas vezes isso vai se impactar, esse paciente pode evoluir a óbito nesse período e a gente às vezes não consegue esperar, acaba tendo que submeter o paciente ao transplante para evitar o pior desfecho, que seria o óbito. Também ele tem uma taxa de recaída um pouco superior, mas com uma vantagem de resposta no retratamento, e ainda se discute a evolução clonal. Eu trouxe aqui a nossa experiência do serviço, a gente tem, foi a tese de doutorado da Ana Rita, que é do nosso ambulatório também, um trabalho com 59 tratamentos, sendo que eram 56 pacientes com anemia plástica grave, muito grave ou não grave, dividido em 5 centros, mais da metade desses pacientes eram pacientes da Escola Paulista de Medicina, tinha uma mediana de 53 anos, sendo que 33 foi a primeira linha. A gente tem uma resposta global de 41% em 3 meses, 56% em 6 anos, semelhante ao que se tem na literatura e coloca para a gente aí uma boa opção. Acho que é importante a gente ter essa ideia, se a gente não tem a TG de cavalo hoje, a, é uma boa opção de tratamento. Ela teve uma diferença importante de resposta global por idade, então isso nos volta para o problema, né? Como tratar esse paciente com mais de 65 anos, se ele responde pouco e ele tem maior dificuldade de encontrar um doador, né? De maior toxicidade no transplante de medula, a sobrevida global dentro do esperado, do bem descrito nessa população, de 84%, os eventos adversos toleráveis, e a gente utiliza aqui no serviço uma dose escalonada, na aplicação subcutânea de 3, 10, 30, 30, 30 miligramas. Vou falar um pouco, então, do transplante de células-tronco no paciente com anemia plásica. Esse gráfico é aquele mesmo que eu trouxe falando aí da terapia imunossupressora. Aqui eu trago também ele no transplante de medula. O mais interessante desse trabalho é mostrar como evoluiu o tratamento comparado ali com a década de 70, 80 e 90, já com a década de 2000. A gente necessita aí de uma atualização. Acho que hoje o tratamento ainda é um pouquinho superior, tanto para o transplante quanto a terapia imunossupressora. Então, a gente vê uma diferença bem grande de sobrevida na imunossupressão, de 57% para 73%, um P ali bem significativo, e no transplante também de 61%, um aumento de 15% de sobrevida, comparando esses dois momentos de tratamento para anemia plásica. Quando a gente compara, então, a terapia de primeira linha por idade, acho que isso é a maior pergunta de todo mundo que quer saber do tratamento de anemia plásica, é por que que um vai ser superior ao outro. Então, esse estudo tinha 1.000 pacientes, né? É um estudo que foi muito grande, inclui tanto pacientes da EBMT, que é a Sociedade de Transplante Europeia, quanto os pacientes também americanos. E a gente vê que nos pacientes abaixo de 20 anos a sobrevida é muito alta, isso não há dúvida, tanto a toxicidade do transplante é menor, a mortalidade, quanto também a imunossupressão, até porque esses pacientes muitas vezes são resgatados com alguma terapia e a gente está falando de sobrevida. Então, não há diferença estatística em transplante primeira linha e imunossupressão abaixo dos 20 anos, com uma sobrevida aí perto de 90%. Claro que esse estudo é retrospectivo, ninguém foi randomizado, a gente sabe que os pacientes que escolheram foram para o transplante porque tinha doador disponível e aqueles que não tinham foram para terapia imunossupressora. De 20 a 40 anos também a gente não tem diferença, a primeira linha com o transplante com uma sobrevida de 76%, a imunossupressão com 65%, mas estatisticamente não houve diferença. Acima dos 40 anos a gente tem uma sobrevida já inferior, tanto para as duas terapias, e são muito semelhantes. É aí que a gente tem que sempre discutir caso a caso, principalmente em quem tem uma grande experiência com essa doença. Na imunossupressão, houve uma sobrevida de 58%, no transplante de 56%. Quando foi avaliar estatisticamente, teve uma diferença, o que acabou consagrando a imunossupressão como primeira linha, mas tudo deve ser discutido caso a caso. Aqui a gente tem os maiores estudos de transplante de medula com doador idêntico, tanto o que é colocado aí, MFD, seria doador familiar
idêntico, ou o cordão umbilical também foi utilizado, cordão umbilical, inclusive, aparentado, e a gente tem uma sobrevida variando de 80% a 90% num long term, já de 5, 6 anos de avaliação, com uma falha de enxertia, que é um dos critérios mais importantes no transplante para doenças benignas, né, como aumento de mortalidade, seria a falha de enxertia, variando aí de 2 a até 10%, praticamente, na maioria dos estudos. Então, eu destaquei aqui a sobrevida global, é mais ou menos, então, no transplante doador idêntico nesses pacientes, né, a mediana, a gente pode ver que a maioria dos pacientes, na mediana jovem, então, uma sobrevida muito boa pós-transplante. Aqui a gente tem um levantamento de transplantes não aparentados. O que eu acho mais interessante da gente trazer no não aparentado é a segurança desses transplantes. A gente tem um GVHD relativamente baixo, quando a gente considera grave, e uma falha de enxertia também relativamente baixa, abaixo de 10%, como você pode ver aí na coluna. O, esse aqui eu coloco a comparação do, do transplante não aparentado por idade. Então, assim como todas as outras terapias, a gente tem uma sobrevida bem superior na população pediátrica e no adolescente. Então, de 1 a 10 anos, uma sobrevida de 85%, de 11 a 30 anos, essa sobrevida ainda alta de 77%, e depois a gente vai caindo. E é esse dado que a gente tem que ter em mente quando a gente vai escolher a nossa terapia de primeira linha, principalmente na ausência de um paciente, de um doador familiar idêntico. Então, acima dos 40 anos, a gente tem uma sobrevida já inferior. Lembrando que são todos dados retrospectivos e alguns pacientes já eram uma segunda linha de transplante, e isso aumenta a toxicidade. Então, o que é importante saber é que o transplante não aparentado idêntico também é muito seguro, o desfecho dele é semelhante ao aparentado idêntico, alguns estudos indicando um pouco mais de incidência, como a gente viu na tabela de GVHD, que seria a DESH, a doença do enxerto contra o hospedeiro, tanto aguda quanto crônica. O que é pior desfecho nesses pacientes que são submetidos ao transplante não aparentado? O sangue, a fonte como sangue periférico, o tempo maior de 180 dias de diagnóstico para o transplante, paciente com mais de 20 anos, e a ausência da imunoglobulina antitimócito no condicionamento também foi um fator de pior desfecho. Mas eu acho que o mais importante é trazer aqui a ideia de que o transplante não aparentado é seguro, então isso nos leva sempre a lembrar de colocar esse paciente num banco, então referenciar, uma vez diagnosticada anemia plásica, lá atrás a gente falou, a primeira coisa é avaliar se ele tem um doador, então a gente deve avaliar também o banco logo no início da decisão do tratamento, porque é uma terapia muito boa e tem uns desfechos muito semelhantes. Então, além de avaliar a possibilidade do doador aparentado, também se coloca, observar se há um doador não aparentado. Os regimes de condicionamento não é a ideia aqui, mas a gente só saber que no paciente jovem a gente utiliza ciclofosfamida e a mesma medicação, a imunoglobulina antitimócito, com doses variáveis, variando tanto de 6 até 12 miligramas por quilo no transplante. O paciente com mais de 20, 30 anos, a gente acaba reduzindo a dose de ciclofosfamida, então só uma observação que no paciente muito jovem a gente utiliza uma dose muito alta de 200 miligramas por quilo, no paciente com mais de 20, 30 anos a gente já começa a reduzir para 40 a 120 miligramas por quilo e faz uso da fludarabina, que tem uma toxicidade menor. No aparentado, a gente utiliza essas medicações, associado ou não à irradiação total do corpo, e a gente pode também utilizar como imunossupressor o alemtuzumab, o Campar, com mais ou menos imunossupressão pós-transplante. Aqui a nossa experiência foi um levantamento que eu pude fazer no final de 2021. A gente, em um período de 10 anos, de janeiro de 2012 a dezembro de 2021, a gente teve 95 pacientes tratados com transplante ou imunossupressão. Por a dificuldade de dados em prontuário, a gente conseguiu analisar desses 95, 52 pacientes, 143 foram submetidos à imunossupressão de primeira linha, mantendo uma taxa de resposta global de 45%, e mostrando uma média de um tratamento. Alguns pacientes foram ciclosporina, monoterapia, por toxicidade, alguns com a imunoglobulina antitimócito e um bom número com o alemtuzumab.
mas mostrando uma taxa de resposta bem semelhante à literatura quando colocado em todas as idades. 9 pacientes foram para o transplante de primeira linha e a gente teve 14 transplantes em segunda linha ou linha subsequente à falha de imunossupressão. Na comparação de sobrevida livre de progressão, o TMO foi de 88%, com 38% na imunossupressão, mas a gente, apesar de ser superior, não teve diferença estatística. Na sobrevida global, sim, a gente teve menos diferença estatística, com 88% de sobrevida no TMO e 73% na imunossupressão. O que a gente teve tem toda uma descrição maior do trabalho, a gente teve uma taxa de doença do enxerto contra o hospedeiro baixa, tanto aguda quanto crônica extremamente baixa na nossa experiência, uma mortalidade relacionada ao transplante de 24% nesses pacientes, mostrando um aumento bem maior de mortalidade no paciente mais velho. A gente transplantou até paciente de 60 anos em linhas subsequentes, com várias falhas da imunossupressão. E o pior desfecho, como eu falei, foi então o transplante de medula óssea na linha subsequente. Isso é bem claro. Então, sempre é importante discutir lá no início do tratamento qual vai ser a primeira linha. Como conclusão, então, o tratamento da anemia plástica grave, ele tem que ser muito individualizado, como a gente falou, não só avaliar a indicação de tratar como a idade desse paciente, a disponibilidade de um doador antes de definir. Isso quase sempre é feito num centro de referência e é a forma ideal mesmo de se discutir. O transplante de medula óssea segue sendo a melhor terapia de cura, principalmente porque a gente também tem a ideia da evolução clonal na anemia plásica, e a gente sabe que pós-transplante essa evolução clonal é muito menor, acabando acarretando aí numa melhor sobrevida. E a gente ainda precisa de novos estudos. Então, assim, por mais que a gente comparou o transplante de 2009 com o transplante de 1980, a gente ainda agora já está em 2023, a gente precisa entender quais são os desfechos atuais do transplante. E muito desafiador ainda o tratamento de pacientes acima de 60 anos. A gente sabe a toxicidade do transplante é muito alta nesses pacientes, a sobrevida global é inferior a 50% do paciente com transplante, o que não se assemelha em nada ao transplante em doença maligna. Então, a gente sabe, né, o transplante em doença maligna é muito realizado no paciente idoso e a gente tem uma mortalidade bem mais baixa. E, ao mesmo tempo, esse paciente tem uma taxa de resposta muito baixa à imunossupressão. E mesmo com o acréscimo do trombopag, que não é um imunossupressor, um agonista de trombopoetina que estimula a produção medular, a gente ainda tem uma taxa de resposta muito baixa, variando de 25% a 29% na primeira linha de tratamento. Então, é extremamente desafiador, a gente ainda precisa avançar bastante nesse ponto. Acho que é isso que eu tinha um tempo para a nossa discussão. Obrigado, Caio. Não sei se o pessoal quer fazer perguntas primeiro, mas acho que foi, só fazendo um comentário, foi super bom. É desafiador atualizar em anemia plástica, tem muita informação e você conseguiu resumir aí todas as etapas do processo, né? Acho que um comentário interessante é que no nosso serviço a gente tem o Caio e eu no mesmo tempo estando na anemia plásica e no transplante, isso é bom, né? Acho que isso traz uma comunicação bem próxima. A gente vê que tem muita paciente que é encaminhado para transplante, muitas vezes acompanha num serviço de anemia plástica e quando chega, muitas vezes já tem muito anticorpo, tem uma série de restrições relacionadas à demora, né? Então a gente tem tentado fazer um raciocínio, oferecer o que é a melhor terapia e o Caio está super atuante nisso, então tem sido muito importante essa atuação tanto no transplante como na plasia. Eu acho que uma outra coisa que, de novo, para enfatizar, é a nossa experiência com o alentuzumab também foi um grande avanço aí de evitar que os pacientes internem. A gente faz uma terapia que é ambulatorial e a gente tem conseguido em torno de quase 60% de taxa de resposta, o que é bem interessante. É uma terapia de baixa toxicidade e, ao mesmo tempo, pode evitar que alguns desses pacientes sejam transplantados com transplantes alternativos. Acho que esse é o ponto de maior divergência hoje, né? Você fazer terapia imunossupressora ou fazer transplante em primeira linha. E ainda não temos a resposta, mas é interessante poder contribuir aí. A gente tem participado dos estudos e dos grupos cooperativos para tentar responder essas perguntas, né?
Acho que abrir para o pessoal fazer perguntas e comentários, hein? Precisa parar de compartilhar a tela aí, né? Fica bem melhor assim, né? Bom, ninguém está falando, eu quero parabenizar a apresentação aí, muito boa, né? Apresentação, vocês me escutam bem? Sim. Sim, É, muito boa, Caio, muito bom mesmo. Um resumo não só da literatura, como do nosso serviço, muito bem apresentado. Eu acho que eu perdi, mas eu tive que sair um minutinho da apresentação, não sei se você comentou. Como é que tem sido a parte de suporte, né, desses pacientes, além do tratamento específico? O que tem sido feito para evitar aquelas complicações infecciosas, o risco hemorrágico? Eu não sei se ainda com esse tratamento os pacientes continuam sendo muito transfundidos ou só mais na época do diagnóstico. Você quer comentar um pouquinho o que isso pode interferir aí nos seus resultados? Porque me parece que ao longo do tempo, o acréscimo dessas, vamos chamar aí de drogas novas, que não são tão novas assim, os protocolos ainda não carecem de uma oportunidade de novos tratamentos, mas os resultados não se modificam muito aí nos últimos 10 anos, talvez. O que você acha que impede isso e quanto que os riscos adicionais interferem nesses resultados? Você quer comentar? Você, o, o Celso, o Luiz está aí também, enfim. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Dr. Bodin. Então, realmente não falei do tratamento de suporte, então a gente mantém o suporte transfusional desses pacientes, tanto nossa alvo de plaquetas a gente mantém 10.000 durante a fase inicial do diagnóstico e também tratamento, acabam sendo juntas, e uma hemoglobina a gente mantém um alvo de 7 ou com sintomas. A gente é mais maleável aí de acordo com cada paciente. Para infecção, a gente utiliza a profilaxia infecciosa. Durante o tratamento, a gente faz profilaxia para reativação de herpes e varicela com a ciclovir. A gente faz uso do Bactrim por 6 meses também, com profilaxia de pneumocystis. A gente sabe que o dado europeu talvez não é tão grande para a Europa, mas aqui no Brasil a gente prefere por fazer. A toxicidade é bem manejável do Bactrim, e a gente utiliza nas neutropenias graves profilaxia com fluconazol e levofloxacino para todos aqueles pacientes que são neutropênicos muito graves, menor que 200. A gente faz isso. Sobre a segunda pergunta, eu acho que o que a gente ainda precisa entender é como melhorar aqueles pacientes que não respondem à imunossupressão, né? Então, talvez é o que a gente estava falando, a fisiopatologia é diferente, não é só um ataque imune. Então, a gente consegue bloquear esse ataque, mas aquela medula já não consegue mais se reconstituir, vamos dizer assim. É onde entra o transplante, mas a questão é o paciente que não consegue, né? Essa, vamos dizer, reconstituição da célula hematopoética. Acho que está fechado. É, em relação à vacinação, vocês têm algum protocolo? Ou uma vez instituída a imunossupressão, vocês nem se preocupam muito com isso? Como é que tem sido? Porque agora a gente tem essa nova aí do herpes, etc. Será que vale a pena? O que vocês têm feito, especialmente aí nos mais idosos? A gente não tem nenhuma vacinação específica na nossa imunossupressão. A gente mantém o calendário vacinal normal, a gente não repete também vacinação pós-tratamento. A gente não chegou a discutir sobre a vacinação para os hóspedes, né? Que eu acho que é essa questão, né? Que eu acho que é bem interessante. Não sei se o É professor Celso quer. muito. É que custa caro, né? Ainda não está disponível pelo CRIA, né? E Exato. a maioria deles não consegue porque é R$ 700 mais ou menos.
Mas acho que é bem interessante o ponto aí. Em relação à profilaxia também, só complementando o que o Caio falou, é bem interessante, a gente até mostra isso pro residente, que a profilaxia a gente faz durante o tratamento imunossupressor. Num paciente com anemia plástica, eles têm vários lá no ambulatório, né? Que o paciente é cronicamente citopênico, mas não tendo sido exposto à imunossupressão com inibidor de calcineurina ou com o alentuzumab, esse paciente fica melhor sem profilaxia do que com a toxicidade da profilaxia. Então, a gente tem até sido conservador nesse sentido de não ficar deixando uma profilaxia sem indiscriminada, até porque os pacientes que não respondem, principalmente esses idosos aí, eles vão ficar citopênicos de longa data e muitas vezes até acrescenta a toxicidade, né? Tanto a ciclovir tem toxicidade renal, o Bactrim tem toxicidade medular, né? Se você deixar o paciente tomando Bactrim a longo prazo, você acaba tendo toxicidade do próprio tratamento, né? Mas E uma última, da acho que eu vacina, eu acho estou que perguntando. Perdão, pode falar. não, da vacina eu acho que é interessante porque a gente não vai saber o melhor momento, né? Esse que eu acho que é o ponto mais importante, porque um paciente como os nossos, eles acabam sendo pacientes que, se você vacina antes de iniciar a imunossupressão, você vai perder a eficácia da vacina, talvez na hora que você faça a imunossupressão, o ideal talvez seja pelo menos uns 3, 6 meses depois da. E o alentuzumab, a gente sabe que tem um efeito muito prolongado dessa, dessa imunossupressão, então acho que a gente deve. Possivelmente a vacina pode dar aquela falsa segurança, né? A impressão que o paciente está vacinado e, na verdade, ele possivelmente vai ter pouca eficiência. A gente vacina todo mundo que é anemia plástica pós-transplante, isso sem dúvida. Toda vez que transplanta, os pacientes refazem, mas aí é um cenário bem distinto, né? Mas acho que Essas perguntas até eu estou fazendo, porque tem uns residentes aí assistindo, né, para dar um quadro geral da. E também uma curiosidade que eu fiquei, desse grupo interessante, quase 100 pacientes aí que vocês acompanharam, nenhum deles evoluiu para LMA? sim, o Caio pode Ah, comentar, né, Caio? É, então, a gente teve a evolução clonal bem interessante nos dois pontos, tanto para neoplasia mielodisplásica LMA. A gente teve um caso que foi feito uma imunossupressão. Era um paciente, inclusive, muito jovem, mas o paciente não tinha doador aparentado, compatível, né? Só tinha a opção do haploidêntico. E também ele tinha uma discrepância de peso muito grande. Era um paciente de 160 quilos, então o transplante aí alternativo tem uma grande chance de falha de enxertia. Ele foi feito em imunossupressão e 4 anos após ele evoluiu para uma LMA. Foi diagnosticado ano passado, LMA, e já na recaída, na verdade não foi uma recaída, foi uma progressão, uma evolução clonal, e a gente não conseguiu resgatar essa LMA. O paciente foi a óbito, a gente preparou o transplante com doador alternativo, já com tratamento de LMA, mas o paciente foi a óbito, não conseguiu, na verdade, esse paciente, ele foi para 2 linhas de quimioterapia e não respondeu à indução de remissão, na verdade. Provavelmente aí um quadro citogenético bem ruim, né? E é, a gente tem bastante evolução clonal, não bastante, mas a gente tem alguns casos de evolução clonal para HPN, paciente que inicia com clone de 5, 8%, né, que é considerado um clone baixo, menor que 10%, e recentemente agora a gente transplantou uma paciente que foi para 80% de clone HPN com hemólise, um DHL que era normal foi para 700, 800, né? Tinha quadro de hemólise e que não e é refratária também à imunossupressão, até porque quando tem essa evolução clonal eles tendem a serem refratários à imunossupressão e a gente levou ela para transplante agora há 2 meses. perfeito. Vamos deixar então para os outros fazerem perguntas. Caio, eu achei muito boa a sua apresentação, sempre didático, claro, apresenta os slides de uma maneira muito elegante. O slide não acaba sendo um adereço, mas na verdade como se fosse como se fosse o tempero final da sua fala. Então você tem eloquência, facilidade de explicar o conceito sem se perder e trazer a mensagem. Fiquei super curioso nessa linha da evolução clonal e entender que assim às vezes o paciente que não respondeu, provavelmente ele poderia não responder mesmo, porque talvez ele fosse um doente já muito doente. Você consegue tentar estabelecer ou comentar conosco sobre biomarcadores, ou então tentar
compartilhar com os residentes, falando assim, como que são esses pacientes que provavelmente já são mais doentes do que a média geral, a média gaussiana. E provavelmente esse paciente deva ter esse refinamento clínico que você tem, talvez fala assim, olha, provavelmente esse doente não vai responder inicialmente ao tratamento, ele provavelmente deve ter alguma hemopatia que ainda não foi documentado com clonalidade plena, né? Conta um pouco para a gente, que isso para mim acho que é uma coisa, é um conhecimento muito prático que a gente adquire tratando o paciente, né? Você olhando a prática, você fala assim, olha, eu tenho uma percepção que provavelmente esse doente não vai emitir, não só pelo cariótipo, não vai atingir remissão, não só pelo cariótipo, mas provavelmente alterações. A arquitetura da medula, a idade, exposição genotóxica, conta um pouco para a gente, que isso eu acho muito bacana para compartilhar. Parabéns aí. Obrigado, professor. Então, eu acho que toda vez que tem congresso e a gente fala de insuficiência medular, todo mundo que trata insuficiência medular quer isso, né? Quer entender qual paciente que tem mais chance de evolução clonal, até porque a gente já vai mudar esse tratamento mais rapidamente, vir aí com resgate, que provavelmente seria o transplante, para prevenir uma evolução e mortalidade. Hoje, o que a gente tem objetivado mais seria o painel com NGS. A gente consegue ver uma mutação, um número maior de mutações, né, na verdade, de alterações citogenéticas moleculares. E a gente ainda não tem nem, inclusive, nem no privado, não só no público, a gente ainda não tem um painel que inclua todas essas mutações. Às vezes, naquele paciente com menos de 20 anos, a gente tenta um painel, não só o mieloide, como o painel de leucemias é, da, da pediátrico, né? Que às vezes acaba Uhum. encontrando então um RUNX1, que são mutações que a gente já tem claramente relacionadas a um pior desfecho, uma evolução clonal. Quanto à arquitetura, não observei isso. Acho que não sei se tem algum dado em relação à morfologia, né? Se teve alguma associação com evolução clonal. Mas eu acho que a ideia de encontrar uma biologia molecular alterada tem sido o principal foco e a gente tenta fazer. A gente até conseguiu esse ano fazer para alguns pacientes o Painel Foundation One, uma doação. A gente conseguiu alguns casos, e isso foi bom. Até a gente teve uma paciente que era muito jovem, 17 anos, chegou para a gente com um diagnóstico de anemia plástica, mas tinha uma celularidade aproximada de 50%. Então ficamos essa dúvida, a mesma coisa, se a morfologia poderia significar que essa paciente tinha um maior risco para evoluir para neoplasia mielodisplásica e LMA no futuro, mas a gente conseguiu para ela o painel. O Foundation One tem bastante mutação, inclusive de neoplasia de órgão sólido, e ele veio completamente normal. A gente fez em duas pacientes jovens, uma outra até estudante da EPE, na verdade. A gente conseguiu um painel, também veio normal. E então é isso. Acho que o paciente com menos de 20 anos, a gente sempre tem mais medo de ter uma doença hereditária e não ser uma anemia plástica adquirida, imune. E eu acho que o painel vai ajudar bastante para a gente. Inclusive, nesses dois casos aí, a gente ficou mais tranquilo em relação à evolução, progressão para a leucemia. Particularmente aparecia esse pensamento crítico, eu falo assim, bom, vamos tentar tirar uma foto usando a câmera na época e na hora que a gente tem. Talvez a gente não consiga documentar a clonalidade daquele momento, mas a suspeita clínica, que esse acho que é o pensamento mais objetivo, quer dizer, havia que fala assim, o paciente tem risco de progredir ou não, e mesmo que não tivesse chance ou não tivesse documentação de uma clonalidade ou de uma mutação ou de um grupo de mutações, isso não tirou a curiosidade. Então, mesmo que o tratamento fosse instituído, provavelmente, num dado momento, se ela não estivesse respondendo em 3 a 6 meses, eventualmente, será que apareceu outro biomarcador, né? Talvez olhar esse mapa disso é uma coisa interessante. Eu sou com um documentário, eu sei que ele está correndo no tempo, sobre a vacinação. Achei interessante um pouco, quer dizer, o que a gente tem aprendido com terapia celular, terapias substitutivas, que às vezes as vacinas são aprovadas, mas às vezes a imunidade do doente, do paciente, ainda não está completamente recuperada. Mapear, talvez, exato, assim, em blocos, né, objetivos, 3, 6 meses, um ano, como você falou bem, o aletuzumab vai ter uma imunossupressão super prolongada, né? E, como o Celso falou, às vezes a gente fica seguro que a vacina vai cobrir, quando na verdade a gente fala que não, o doente municitopênico não vai ter carga imune para reagir a qualquer eficácia de uma vacina mesmo segura, né? Mas tentar pontuar isso é uma contribuição interessante. Parabéns, Celso e Caio.
Ô Luiz, essa pergunta sua que é interessante, porque não muito não muito passado, mais recentemente, eu tive um paciente de 80 anos e a dúvida que surge quando ele apresenta uma hipocelularidade dessa é exatamente isso: é mesmo uma anemia plásica ou é uma mielodisplasia hipoplásica? Mas no Exato. início era uma anemia plásica e ele evoluiu para mielodisplasia depois uns 2 anos e depois para LMA. Então, na verdade, a gente sabe que isso acontece mesmo. E o interessante é definir qual é o ponto de você conseguir detectar essas mudanças citogenéticas ou gênicas para enquadrar melhor o diagnóstico, né? Um comentário só em relação à evolução clonal. No passado, acho que é uma área do conhecimento que é tão pobre de dado científico, né, que a gente mesmo, baseado nos nossos, que é uma centena de 150 pacientes com clone HPN, a gente uma impressão, e é uma impressão também que o Gerard Associé tinha quando publicou o Lancet no final dos anos 90 e depois foi refutado anos depois que HPN seria a presença de um clone HPN no paciente com anemia plástica mostraria uma doença de mais componente imune, menos componente de doença genotípica, vamos dizer, né? Então seriam doenças distintas, talvez numa doença mais de base imune, então por isso teria menor risco de evolução clonal. E o tempo e talvez os anos aí que a gente tem acompanhando tem mostrado que talvez não seja verdade isso, né? Além desse paciente, a gente tem atualmente que o Caio não comentou, né, Caio, um outro que a gente fez NGS, que é um paciente que não está respondendo bem inibidor de complemento e tem TP53 bialélico, quer dizer, esse paciente vai evoluir mal, acho que provavelmente a citopenia dele não é refratariedade à inibição de complemento, talvez seja mesmo uma doença de base e ao mesmo tempo tem um paciente de Caruaru que abriu um HPN e evoluiu com LMA e tem um paciente nosso também que também evoluiu com paciente nosso não, né, Caio? Paciente de João Pessoa, que do pessoal lá do Hospital Universitário da Paraíba que também mandou os dados para a gente, que também evoluiu com LMA. Então, a gente pensando aí de 150 pacientes, foram 3 casos de leucemia mieloide aguda, mas é bem significativo. O que a gente sabe é que fazendo esses painéis, você tem um predomínio de BCOR, você tem predomínio de genes relacionados à metilação, DNMT3A e DH1, e não tanto genes relacionados, por exemplo, o EXO1 ou o próprio TP53. Então, isso talvez explicasse esse predomínio de insuficiência medular em relação ao risco de evolução neoplásica, mas acho que não é regra, né? Cada paciente vai ter um perfil e a gente entende que tem uma hierarquia de eventos e talvez quanto mais eles vivam, mais eles estão expostos ao risco de desenvolver, né? É bem interessante o aprender. Nossa, Celso, que interessante esse caso do P53. Está falando isso, estava pensando no magrolimab, que é específico para P53 e, eventualmente, quer dizer, você não tem uma entidade documentada desse paciente, mas ele está na eminência de transformar, né? Quer dizer, Né? você, né, o Caio viram ainda, mas, quer dizer, talvez o juízo clínico falou, bom, um dado momento, esse doente vai começar a ter célula normal aqui produzindo, né? Só não E deu talvez tempo ele ainda, possa. né? Exatamente, né? É E aí isso. você vê como a tecnologia antecipou uma suspeita clínica, mas ainda você não tem o arquetipo objetivo para iniciar ou está consolidando uma indução objetiva, né? Exato. Muito, muito interessante isso. Tá bom, acho que é isso, né? Já são Bom, 9, vamos atrapalhar a hemoterapia aí, 9h04 tá. já. Alguma pergunta, Obrigado aí, pessoal. comentário, hein? Obrigado, gente. Obrigado, Caio. Parabéns. Obrigado, bom dia, boa semana. Obrigado.